essa pesquisa é absolutamente fascinante. O que fizeram esses dois pesquisadores, um do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal em Dourados, e o outro da Universidade Federal em Goiás, foram atrás dos documentos inéditos no Arquivo Nacional sobre a atuação da ditadura militar nos organismos internacionais para impedir que o Brasil fosse condenado nos organismos internacionais pelo que estava acontecendo com o povo Yanomami. Isso, final dos anos 70, começo dos anos 80. E o que eles descobrem, o Bruno Bernardi e o João Roriz, o que eles descobrem é algo absolutamente fascinante, que é uma operação, já no governo João Figueiredo, para impedir que o Brasil fosse condenado no âmbito internacional por conta das violações ao povo Yanomami. Entre elas, o garimpo. Olha só, meu Deus, de onde apareceu isso tudo? Enfim, e aí os documentos são reveladores, mostrando que aconteceram pelo menos 3 elementos, alguns deles chocantes. O primeiro é o óbvio que a gente acabou de ver nos últimos 4 anos com o governo Bolsonaro, que é negar. Não, o problema não é tão... o garimpo não está em todos os lugares, é uma coisa pontual, e nós estamos atuando e estamos lidando com essa questão. Visão também soberanista, paternalista. Tem um dos documentos que ainda diz: o Yanomami é, acima de tudo, um brasileiro, ou seja, você dizendo para as organizações internacionais: não venham aqui porque nós estamos nos ocupando deles. Esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto é a descoberta, basicamente, com esses documentos, de uma rede de informantes dentro das organizações internacionais, brasileiros que trabalhavam dentro dessas organizações internacionais e repassavam as informações à ditadura militar para que a ditadura militar pudesse se preparar e desmontar as queixas internacionais contra o país. Ou seja, a ditadura tinha dentro, por exemplo, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os seus informantes, que eram os brasileiros colocados lá por quem? Pela própria ditadura militar. E eles tentavam desmontar os casos, tentavam atrasar, protelar as denúncias contra o Brasil, informavam o que o Brasil deveria dizer para essas pessoas, para essas queixas. Então, é algo muito revelador e que não tem como a gente não fazer um paralelo com o que aconteceu nos últimos 4 anos. O que fez o governo Bolsonaro? Isso dizem também esses pesquisadores que eu cito aí, que eu entrevistei, e eles, olha, em primeiro lugar, negar, né? Negar que a crise exista, ponto. Primeiro ponto deles, e que é muito parecido ao que foi feito na ditadura. Em segundo lugar, colocar os seus próprios agentes dentro desses organismos internacionais para garantir, claro, vazamento de informação, etc, etc. O que foi isso, o governo Bolsonaro nas organizações internacionais? Justamente tentar colocar os seus nomes, os seus homens dentro dessas organizações para poder, obviamente, ter essa influência ou, eventualmente, um vazamento. Olha, cuidado, governo, a denúncia X está chegando. Então, por exemplo, um caso, e aí não eram só brasileiros, que é essa parte curiosa também, você tinha uma rede ali até de pessoas simpáticas a outros regimes, por exemplo, um chileno durante o regime Pinochet, né? Olê. E aí o que ele faz? Ele informa o governo, dos documentos mostram que esse chileno ele informa a ditadura militar brasileira 1 mês antes da queixa de fato chegar sobre os povos Yanomami. E aí o que faz o governo brasileiro? Claro, se prepara para a defesa com 1 mês de antecedência para poder, obviamente, tentar desmontar tudo isso. Então, o que esses documentos mostram, e uma pesquisa brilhante por parte desses 2 acadêmicos, mostrando que sim, a ditadura militar mentiu para o mundo em relação ao que acontecia com os povos indígenas, mentiu para o mundo, não tem outra palavra, e, em segundo lugar, montou um esquema dentro desses organismos internacionais para minar qualquer tipo de denúncia contra o Brasil.